Emma, volume 1, capítulo 4. A intimidade de Harriet Smith em Hatfield logo estava estabelecida. Sempre rápida e decidida, Emma não perdeu tempo em convidá-la, encorajá-la e dizer-lhe que viesse com muita frequência e conforme a familiaridade delas aumentava, também aumentava sua satisfação uma com a outra. Emma, em pouco tempo, viu quão útil Harriet seria como companheira de caminhadas. Sobre esse aspecto, a perda da senhora Weston tinha sido grande. O pai nunca passava das sebes do jardim, onde 2 divisões do terreno lhe eram suficientes para sua caminhada longa ou curta. Conforme a época do ano e desde que a senhora Weston se casara, Emma ficara confinada demais. Certa vez se aventurara a ir sozinha para Randalls, mas não foi agradável. E, portanto, uma Harriet Smith, alguém que poderia ser convocada a qualquer momento para uma caminhada, seria um acréscimo valioso aos seus privilégios. Mas, sob todos os aspectos, quanto melhor Emma a conhecia, mais gostava dela e tinha certeza de que seus projetos bondosos eram adequados. Harriet, de certo, não era muito inteligente, mas tinha um temperamento meigo, dócil e grato. Era totalmente livre de presunção e desejava apenas ser orientada por qualquer pessoa a quem admirasse. Era muito amável a forma imediata como Harriet se afeiçoara a ela, e sua inclinação por boas companhias, assim como sua capacidade de apreciar o que era elegante e inteligente, mostrava que não lhe faltava bom gosto, embora um grande discernimento não devesse ser esperado. De maneira geral, Emma estava convencida de que Harriet Smith era exatamente a amiga jovem que desejava, exatamente aquilo do qual seu lar precisava. Uma amiga como a senhora Weston estava fora de questão. 2 amigas assim jamais lhe seriam concedidas. 2 amigas assim ela não queria. Aquilo era bastante diferente. Um sentimento distinto e independente. A senhorita Weston era objeto de um afeto que tinha por base a gratidão e o respeito. Harriet seria amada como alguém a quem ela poderia ser útil. Pela senhora Weston, não havia nada a fazer. Por Harriet, tudo. A primeira tentativa de Emma de ser útil consistiu num esforço para descobrir quem eram os pais. Mas Harriet não sabia. Ela estava disposta a revelar tudo o que podia, mas, acerca desse assunto, não adiantava fazer perguntas. Emma foi obrigada a imaginar o que desejava, mas tinha certeza de que, na mesma situação, ela teria descoberto a verdade. Harriet não tinha perspicácia. Ficara satisfeita em ouvir exatamente o que a senhora Goddard escolhera dizer e acreditar naquilo, sem procurar descobrir mais. Harriet naturalmente falava bastante na senhora Goddard, nas professoras, nas alunas e nas questões da escola em geral. E se não fosse por sua intimidade com os Martins da fazenda do Moinho da Abadia, não teria outro assunto a discutir. Mas os Martins ocupavam muito seus pensamentos. Ela havia passado 2 meses muito felizes com eles, e agora adorava falar dos prazeres da visita e descrever os muitos confortos e maravilhas do lugar. Emma encorajava aquela tagarelice, divertia-se com tais imagens de um círculo tão diferente, e apreciava a simplicidade e juventude de alguém que era capaz de falar de maneira tão exultante que a senhora Martin tinha 2 saletas privadas, muito boas mesmo, uma delas tão grande quanto a sala de estar da senhora Goddard, e uma arrumadeira que já morava com ela fazia 25 anos e que tinham 8 vacas, 2 da raça Alderney e outra, uma vaquinha galesa muito bonitinha mesmo, e que a senhora Martin havia dito que, já que Harriet gostava tanto dela, aquela seria a sua vaquinha, e que tinham um caramanchão muito bonito no jardim, aonde um dia no ano que vem iriam todos tomar chá. Um caramanchão muito bonito,
grande o suficiente para uma dúzia de pessoas. Durante algum tempo, Emma se divertiu, sem pensar em nada além das motivações imediatas. Mas quando começou a compreender melhor como era a família, outros sentimentos surgiram. Havia entendido errado, imaginando que era uma mãe, uma filha, um filho e a mulher dele que viviam todos juntos. Mas quando soube que o Sr. Martin, que fazia parte dessa narrativa e que sempre era mencionado com a aprovação por sua grande afabilidade ao fazer isso ou aquilo, era um homem solteiro que não havia uma jovem senhora Martin, nenhuma jovem esposa, desconfiou que sua pobre amiguinha corria algum perigo com toda essa hospitalidade e gentileza, e que se ninguém cuidasse de Harriet, ela se rebaixaria para sempre. Diante dessa ideia inspiradora, as perguntas de Emma aumentaram em número e significado, e levou Harriet a falar mais do Sr. Martin em particular, o que ela evidentemente não achou desagradável. Harriet estava muito disposta a falar sobre o papel que o Sr. Martin tivera nas caminhadas deles ao luar e nas brincadeiras alegres que faziam à noitinha, e relatou em detalhes o quanto era bem-humorado e amável. Ele percorrera uma distância de quase 5 quilômetros de ida e volta num dia só para ir buscar nozes, pois ela dissera que gostava muito delas. E era sempre tão amável, mandara que o filho do pastor viesse à casa certa noite só para cantar para ela. Ela adorava ouvir alguém cantando, ele próprio sabia cantar um pouco. Ela o achava muito inteligente e que entendia de tudo. Ele tinha um rebanho muito bonito. E enquanto ela estava hospedada lá, recebera por sua lã uma oferta maior do que qualquer outra pessoa na região. Ela achava que todo mundo falava bem dele. A mãe e as irmãs tinham muita afeição por ele. A senhora Martin lhe dissera um dia, e Harriet corou ao contar isso, que era impossível para alguém ser um filho melhor e que, portanto, ela tinha certeza de que quando ele se casasse, daria um bom marido. Não que ela quisesse que ele se casasse, não estava com pressa nenhuma. Muito bem, senhora Martin, pensou Emma, a senhora sabe o que está fazendo. E quando ela foi embora, a senhora Martin tivera a bondade de mandar um lindo ganso para a senhora Goddard, o ganso mais bonito que a senhora Goddard já vira. A senhora Goddard preparara o ganso no domingo e convidara todas as 3 professoras. A senhora Nash, a senhora Prince, a senhora Richardson, para jantar com ela. O senhor Martin, suponho, não é um homem muito culto e sabe apenas o que diz respeito aos seus negócios. Ele não lê? Lê, quer dizer, não sei, mas acredito que já leu bastante, embora nada que pudesse ser de importância para a senhorita. Ele lê os relatórios de agricultura e alguns outros livros que ficam num banco debaixo da janela. Mas tudo isso em voz baixa. Mas às vezes, à tardinha, antes de começarmos a jogar cartas, lia algo em voz alta do elegante Extracts, o que nos distraía muito. E sei que ele leu O Vigário de Wakefield, mas nunca leu The Romance of the Forest, nem The Children of the Abbey. Nunca tinha ouvido falar desses livros antes de eu mencioná-los, mas agora está decidido a comprá-los assim que puder. A pergunta seguinte foi: como é a aparência do Sr. Martin? Não é bonito, nem um pouco bonito. Eu o achava muito feio a princípio, mas agora não acho tanto. Isso acontece após algum tempo, como sabe, mas a senhorita nunca o viu? Ele vem a Hargreaves de tempos em tempo e passa a cavalo sem falta toda semana, a caminho de Kingston. Já passou pela senhorita muitas vezes. É possível. E é possível que eu já o tenha visto 50 vezes, mas sem fazer ideia de quem era. Um jovem fazendeiro, quer a cavalo, quer a pé, é o último tipo de pessoa que vai despertar minha curiosidade. A classe dos pequenos proprietários é justamente aquela com a qual sinto que nada tenho a ver. 1 ou 2 níveis mais para baixo e uma aparência admirável pode me interessar. Posso ter a esperança de ser útil para as famílias de uma maneira ou de outra, mas um fazendeiro não pode precisar de nenhuma ajuda minha.
e, portanto, em certo sentido, está tão acima de ser digno de nota quanto em todos os outros está abaixo. É claro, sim. Não é provável que a senhorita o tenha notado, mas ele a conhece muito bem, de vista, quero dizer. Não tenho dúvida de que é um jovem muito respeitável. Na verdade, sei que é, e por isso desejo-lhe tudo de bom. Qual você imagina que seja a idade dele? Ele fez 24 anos no último dia 8 de junho, e o meu aniversário é no dia 23. Só 15 dias de diferença, o que é muito estranho. Apenas 24 anos, jovem demais para se casar. A mãe dele tem toda a razão de não estar com pressa. Eles parecem muito confortáveis como estão. E se ela fizesse algum esforço para casá-lo, provavelmente se arrependeria. Daqui a 6 anos, se ele conhecesse alguma jovem de sua posição social com um pouco de dinheiro, pode ser muito conveniente. Daqui a 6 anos, querida senhorita Woodhouse, ele vai ter 30 anos. Bem, a maioria dos homens que não nascem tendo dinheiro suficiente para serem independentes não pode se casar mais cedo do que isso. O senhor Martin, eu imagino, ainda tem toda a sua fortuna por fazer. Não pode se precipitar. Não importa quanto dinheiro tenha ganhado quando o pai morreu, ou qual é a sua parte da propriedade da família. Ela deve estar toda investida, toda empregada em seu rebanho e tudo mais. E embora com diligência e boa sorte ele possa vir a ser rico, é quase impossível que já tenha conseguido acumular alguma coisa. Claro, é mesmo, mas eles vivem de maneira muito confortável. Não tem nenhum homem trabalhando dentro de casa, mas fora isso, não falta nada. E a senhora Martin fala em empregar um menino no próximo ano. Espero que você não fique numa situação embaraçosa, Harriet, quando o senhor Martin de fato se casar. Estou me referindo a ter a esposa dele entre seus conhecidos, pois, embora não se possa ter grandes objeções às irmãs, já que estas receberam uma instrução superior, isso não significa que ele vá se casar com alguém digno de sua atenção. O infortúnio de seu nascimento deve fazer com que você seja particularmente cuidadosa na hora de escolher com quem se associar. Não há dúvidas de que você seja a filha de um cavalheiro e você deve reforçar seu direito a essa posição de todas as maneiras que puder. Ou haverá muitos que se comprazerão em rebaixá-la. Sim, é claro, suponho que haverá. Mas enquanto eu for recebida em Hatfield e a senhorita for tão generosa comigo, senhora Woodhouse, não terei medo do que ninguém possa fazer. Você compreende bastante bem a força da influência, Harriet, mas quero que esteja tão bem estabelecida em bons ciclos a ponto de ser independente até Hatfield e da senhorita Woodhouse. Quero que faça uma boa aliança permanente e, para tal, é aconselhável que tenha o mínimo possível de conhecidos inadequados. Portanto, se ainda estiver morando nessa região quando o senhor Martin se casar, espero que não seja levada, devido à sua intimidade com as irmãs, a ser apresentada à esposa, que provavelmente será apenas uma mera filha de fazendeiro sem instrução. Claro que sim. Não que eu ache que o senhor Martin vá se casar com alguém que não tenha um pouco de instrução e que não seja muito bem criado. No entanto, não é minha intenção discordar da senhorita e tenho certeza de que não vou querer ser apresentada à esposa dele. Sempre terei muito carinho pelas irmãs Martin, sobretudo por Elizabeth, e lamentaria muito me afastar delas, pois são tão instruídas quanto eu. Mas se ele se casar com uma mulher muito ignorante e vulgar, certamente é melhor que eu não a visite, se puder evitar. Emma observou Harriet durante os altos e baixos desse discurso e não viu nenhum sintoma alarmante de amor. O rapaz fora o primeiro admirador, mas Emma achou que não havia outro laço mais forte e que Harriet não se oporia seriamente a algo que planejasse para o seu bem. Elas encontraram o senhor Martin no dia seguinte, quando estavam andando pela estrada de Donwell. Ele vinha a pé e, depois de olhá-la com muito respeito, encarou sua acompanhante com a mais franca satisfação. Emma não lamentou ter essa oportunidade de observá-lo e, andando alguns passos à frente,
Enquanto conversavam, com toda a agudeza de seu olhar, logo estava suficientemente familiarizada com o Sr. Robert Martin. Estava bem arrumada e parecia um rapaz sensato, mas sua aparência não tinha nenhuma outra qualidade e quando fosse comparado a cavalheiros, Emma achava que perderia todo o terreno que ganhara no interesse de Harriet. Ela não era indiferente à polidez, mencionara espontaneamente a gentileza do Sr. Woodhouse com admiração e espanto. O Sr. Martin parecia não saber nem o que era polidez. Eles ficaram apenas poucos minutos juntos, pois não era possível deixar a senhorita Woodhouse esperando. E então Harriet veio correndo em sua direção com o rosto sorridente e num alvoroço que Emma desejou acalmar o quanto antes. Que coisa nós encontrarmos com ele! Que estranho! Ele disse que foi só por acaso que não deu a volta por Randalls. Achou que nós nunca andávamos por esta estrada. Achou que caminhávamos na direção de Randalls quase todos os dias. Ainda não conseguiu comprar The Romance of the Forest. Estava tão ocupado da última vez que foi a Kingston que se esqueceu completamente. Mas amanhã vai de novo. Que estranho nós nos encontrarmos. E então, senhorita Woodhouse, ele é como a senhorita esperava? O que achou dele? Achou muito singelo? Ele é muito singelo, sem dúvida, extraordinariamente singelo, mas isso não é nada comparado à sua total falta de refinamento. Eu não tinha o direito de esperar muito, e não esperava muito, mas não fazia ideia de que seria tão rústico que teria uma aparência tão ruim. Confesso que imaginara que fosse um pouco mais refinado. É claro, disse Harriet em tom mortificado, que ele não é tão refinado quanto cavalheiros de verdade. Eu acho, Harriet, que desde que passou a frequentar a nossa casa, você esteve repetidamente na companhia de alguns cavalheiros tão verdadeiramente refinados que deve estar impressionada com a diferença do Sr. Martin. Em Hartfield, você esteve na presença de muitos exemplos bons de homens instruídos e educados. Eu ficaria surpresa se depois de vê-los você pudesse voltar a estar com o Sr. Martin sem perceber que ele é uma criatura muito inferior e sem se perguntar como poderia um dia tê-lo achado agradável. Não começa a sentir isso agora? Não ficou impressionada? Tenho certeza de que deve ter ficado impressionada com seu jeito desengonçado e modos abruptos. E com a rudeza de uma voz que percebi daqui não ser nada modulada. Certamente ele não é como o Sr. Knightley. Não tem uma aparência e um modo de andar tão elegantes quanto o do Sr. Knightley. Vejo bem a diferença, mas o Sr. Knightley é um homem elegante demais. A aparência do Sr. Knightley é tão extraordinariamente boa que não é justo comparar o Sr. Martin com ele. Talvez não haja um homem em 100 como o Sr. Knightley, em que as palavras cavalheiro apareçam escritas com todas as letras, mas ele não é o único cavalheiro que você tem visto ultimamente. O que me diz do Sr. Weston? Ou do Sr. Welton? Compare o Sr. Martin com um deles. Compare a postura, o andar, a maneira de falar, os silêncios. Você deve perceber a diferença. Ah, sim, há uma diferença enorme. Mas o Sr. Weston é quase um velho. Ele deve ter entre 40 e 50 anos. O que torna seus modos ainda mais valiosos. Quanto mais velha uma pessoa fica, Harriet, mais importante é que seus modos não sejam maus. Mais evidentes, repulsivos ficam quaisquer traços espalhafatosos, rudes ou desajeitados. O que é tolerável na juventude se torna detestável na idade avançada. O Sr. Martin agora é desengonçado e abrupto, como não será na idade do Sr. Weston. Realmente ninguém sabe, respondeu Harriet em tom bastante solene. Mas é possível imaginar, será um fazendeiro completamente grosseiro e vulgar, indiferente às aparências e pensando apenas nos lucros e nas perdas. É mesmo? Será terrível. Quanto ele já é absorvido por seus negócios, fica claro diante do fato de ter esquecido de perguntar pelo livro que você recomendou.
O Sr. Martin estava tão preocupado com o mercado que não pensou em mais nada, o que é muito justo para um rapaz que está prosperando. Que tem ele a ver com livros? E eu não tenho dúvida de que o Sr. Martin vai prosperar e se tornar um homem muito rico com o tempo. E o fato de ser ignorante e rude não precisa nos preocupar. Eu me admiro que ele não tenha se lembrado do livro. Essa foi a única resposta de Harriet, dita com tamanha gravidade e insatisfação que Emma achou que seria seguro deixá-la em paz. Portanto, não disse mais nada durante algum tempo. Sua frase seguinte foi: sob um aspecto, os modos do Sr. Elton talvez sejam superiores ao do Sr. Knightley ou do Sr. Weston. Neles há mais gentileza. Podem de forma mais segura ser usados como exemplo. Existe uma franqueza, uma vivacidade, quase uma brusquidão no Sr. Weston, que todo mundo gosta nele, que nem tanto bom humor, mas que não se deve copiar. Tampouco os modos diretos, decididos e autoritários do Sr. Knightley, embora eles lhe caiam muito bem, sua aparência, sua expressão e sua posição parecem permitir isso. Mas, se qualquer rapaz se pudesse a imitá-lo, seria insuportável. Por outro lado, acho que seria muito seguro recomendar a uma jovem que usasse o Sr. Elton como modelo. O Sr. Elton é bem-humorado, alegre, obsequioso e gentil. Ele me parece ter se tornado particularmente gentil nos últimos tempos. Não sei se tem a intenção de cair nas boas graças de uma de nós duas, Harriet, com essa doçura extra, mas me parece que seus modos estão mais doces do que costumavam ser. Se ele tem algum propósito, deve ser agradar. Eu não lhe contei o que ele disse de você outro dia? Emma então repetiu um elogio generoso à aparência de Harriet que ela arrancara do Sr. Elton, e ao qual agora fazia toda justiça. E Harriet corou e sorriu, dizendo que sempre achara o Sr. Elton muito agradável. O Sr. Elton era exatamente a pessoa que Emma escolhera para tirar o jovem fazendeiro da cabeça de Harriet. Ela achava que os dois fariam um casamento excelente, apenas evidentemente desejável, natural e plausível demais para que houvesse muito mérito em planejá-lo. Emma temia que aquilo devia ser o que todos os outros pensavam e previam. Não era provável, no entanto, que alguém houvesse arquitetado o plano tão cedo quanto ela, pois este lhe entrara na cabeça durante a primeira noite que Harriet passara em Hatfield. Quanto mais pensava nisso, mais conveniente sentia que seria. A situação do Sr. Elton era bastante adequada. Ele se comportava como um cavalheiro e não tinha parentes vulgares, mas ao mesmo tempo não vinha de uma família que poderia com justiça fazer objeções à linhagem duvidosa de Harriet. Ele tinha um lar confortável para ela e Emma imaginava uma renda bastante suficiente, pois, embora a pensão paga ao vigário de Highbury não fosse alta, sabia-se que o Sr. Elton possuía algumas propriedades e ela gostava muito dele, considerando-o um jovem bem-humorado, bem-intencionado e respeitável, sem nenhuma deficiência de conhecimento útil ou experiência de vida. Emma já se certificara de que o Sr. Elton achava Harriet uma menina linda e acreditava que apenas isso, com encontros tão frequentes em Hatfield, seria base suficiente para a afeição do cavalheiro, enquanto, para Harriet, havia poucas dúvidas de que a ideia de ter sido escolhida por ele teria todo o peso e eficácia usuais. O Sr. Elton, de fato, era um rapaz bastante agradável, de quem qualquer mulher que não fosse exigente poderia gostar. Ele era considerado muito bonito. Sua aparência era muito admirada em geral, embora não por Emma, já que havia uma falta de elegância nas feições com o qual ela não saberia lidar. Mas uma menina capaz de se sentir lisonjeada por alguém como Robert Martin sair a cavalo para comprar nozes para ela poderia muito bem ser conquistada pela admiração do Sr. Elton.